Então a gente tem um consultório ao vivo de hoje aqui no nosso jornal, que eu recebo aqui o Dr. Henrique César Pereira, ele é otorrinolaringologista. Doutor, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Você que está em casa pode me ajudar a fazer a entrevista, mandando a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, no 18 99145 3155. Esse é o nosso telefone para você já ir mandando a sua participação ao longo desse bate-papo e me ajudar a fazer a entrevista aqui com o doutor. Doutor, primeira pergunta que a gente sempre fala, né? Muita gente às vezes acaba confundindo. Minha voz está ruim, está um pouco com rouquidão. Tem relação, por exemplo, com a inflamação das amígdalas? Ou não tem relação direta esse tipo de coisa? Qualquer inflamação das vias aéreas superiores, ela pode afetar a voz, sim. Gera um processo inflamatório, aumenta a secreção de muco, que pode atrapalhar o mecanismo vocal. Que tipo de inflamação a gente tem nessa região que tem ligação com a questão da voz? Gripes, que pode levar a laringites. Amidalite pode também, porque ela aumenta o volume, quando o processo está inflamatório, a amígdala, ela aumenta de tamanho pelo processo inflamatório. Então esse aumento de volume acaba alterando a voz. Legal, me diz uma outra coisa, doutor. Tratamentos para esse tipo de problema. Então, por exemplo, estou lá em casa, comecei a sentir a garganta doer um pouquinho mais. Qual que é o procedimento? Automedicação nunca, né? Automedicação de preferência não. Mas medicamento analgésico, se for um quadro assim banal, simples, sempre é bom ter em casa um analgésico, talvez um anti-inflamatório que esteja acostumado a tomar. Isso é possível fazer. Se persistir ou piorar, é bom procurar um otorrino. Tem muita gente que às vezes acaba apelando para receitas caseiras, né? Então tem lá aquele xarope que a avó tinha receita, ou se não fala que tem que mascar gengibre, por exemplo. Isso de alguma forma, se usado de maneira errada, pode atrapalhar a questão da mucosa das vias aéreas? Às vezes pode. O gengibre ele causa um pouquinho de anestesia no local. Então parece que melhora a sua voz por conta desse desconforto que passa. Porém, como passa o desconforto, você acaba abusando da sua voz. Então ela pode piorar dependendo do fator causal. Olha, tem uma pergunta aqui de um telespectador. Ele fala o seguinte: tem um timbre de voz considerado grave que dá a impressão que ele fala um pouco para dentro. Existe alguma técnica ou algum tipo de tratamento que ele possa fazer, seja via um otorrinolaringologista ou se não via um fonoaudiólogo, que ele consiga consiga trabalhar sem ter prejuízos para a saúde vocal? Todas as alterações de voz, a gente precisa de fazer alguns exames, principalmente um exame de vídeo, para a gente ver o que está acontecendo com a sua prega vocal. A laringe, ela fica numa situação muito abaixo no pescoço, que eu olhando pela boca eu consigo visualizá-la. Então a gente coloca um aparelhinho que vai filmar a sua laringe, suas pregas vocais lá embaixo. Então, fazendo esse exame, estando dentro da normalidade, nada alterado de importante, e você tem uma voz alterada, você pode fazer uma fonoterapia com a fonoaudióloga e aí melhorar a sua voz. Ou se tiver alguma coisa que merece um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico, aí discutido caso a caso. E me diz uma coisa, doutor, a questão aí, aquela relação que a gente fala, olha, toma cuidado porque está frio, vai dar uma inflamação na garganta. A questão da temperatura do ambiente externo tem ligação com inflamações ou não? Por exemplo, tomar gelado também pode influenciar. Essa relação temperatura com inflamações existe ou não existe? Existe, choque térmico ele é importante. Quem trabalha em câmara fria ou com um ambiente com muito ar-condicionado, sai para um calor extremo como Araçatuba, esse quente e frio ele pode atrapalhar sim, pode gerar um processo inflamatório. E outra coisa, por exemplo, às vezes a gente fala, está com a garganta inflamada e sente pontadas no ouvido. Necessariamente, quando se tem a inflamação na garganta, automaticamente possa existir uma otite, por exemplo? É a pergunta aqui da Daniele de Araçatuba. Tá. Quando você tem um processo inflamatório na garganta, a inervação, o nervo que dá a sensibilidade da garganta é o mesmo que dá a sensibilidade do ouvido. Então, o organismo pode se confundir a nível cerebral e entender que você está com um processo no ouvido. Mas também pode ter casos de inflamação na garganta que evoluem para uma otite. E aí você vai ter uma dor de ouvido mesmo. Tem uma telespectadora, a Luciana, ela não fala de qual cidade, ela fala o seguinte: doutor, estou com dor de garganta há 20 dias e ela é professora, então não tem como deixar de usar a voz. O que ela pode fazer para tentar conseguir ter um pouco mais de conforto para trabalhar? Bom, 20 dias já passou aquele período, né, que você toma 2, 3 dias um analgésico, talvez um anti-inflamatório, de melhorar e aí você continuar seguindo a sua rotina. Nesse período eu recomendo que ela procure um otorrino. Por exemplo, doutor, eu tenho uma situação agora, um caso até pessoal, como eu uso muito a voz, e às vezes fica muito no ar-condicionado, etc., quando a voz falha, ela falha de vez. Eu fico completamente afônico repentinamente, mesmo sem uma inflamação direta. Que tipo de problema pode existir em situações como essa? Bom,
pode ter ressecado, né? O ar no ar-condicionado fica muito ressecado. Então, se você não estiver hidratando bem, pelo menos 2 litros de água por dia, você vai ter um ressecamento da mucosa. A mucosa ressecada, ela pode acontecer isso como você falou. Ela dá uma interrupção no mecanismo vocal e você não dá uma falhada mesmo. Então, é hidratar e ver. Se foi só aquele momento ali, tudo bem. Era só uma questão de hidratação, procura melhorar a hidratação. Só para encerrar, aqui a Luciele, ela é moradora de Rio Preto, ela pergunta o seguinte: doutor, quais são as listas de alimentos, melhor dizendo, que são inimigas da saúde vocal e também da qualidade da garganta? Inimigas? Inimigas. Bom, você tem tudo quanto é álcool, tudo quanto é alimentos fortes, pimenta, apesar de ser muito apreciado, ela não é boa para a saúde vocal. As frutas, legumes, elas são boas. E bebidas geladas também não são muito boas, não. Muito gelado. Se for tomar alguma coisa gelado, espere esquentar um pouquinho na boca, depois engole. São dicas importantes como essa que com certeza vão te ajudar a ter uma qualidade vocal muito melhor e também a saúde das vias aéreas ficarem bem melhores. Doutor, obrigado pela sua participação. Obrigado.